A direita saiu como a grande vitoriosa das eleições para o Parlamento Europeu, finalizadas no domingo. O Partido Popular Europeu manteve a maior bancada no Legislativo da União Europeia. Com a nova composição, deputados de direita e centro-direita terão 402 do total de 720, o equivalente a 56%. Diante do resultado do pleito, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições. Macron disse que a ascensão de nacionalistas é um perigo para a Europa. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Em postagem no X, antigo Twitter, o ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou o avanço da direita na Europa. Abre aspas. A Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da Agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens. Os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão, falaram mais alto no momento certo. Estados Unidos com Trump em novembro de 2024 e Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem. Fecho aspas aí para a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlo Cauti, começamos com você, nosso representante aí da União Europeia, italiano. Vamos fazer essa análise de cenário aqui dessas eleições. Primeira guinada à direita aí com as eleições do Parlamento Europeu, Cauti, e depois essa decisão aí do presidente da França, Emmanuel Macron, de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Queria ouvi-lo aí a respeito. Se a gente pudesse dar um título para essa matéria, seria a Europa vira à direita, né? Ou avalanche de direita na Europa, porque, de fato, os partidos da direita europeia tradicional ou da nova direita, né, como o Éric Zemmour na França, por exemplo, tiveram uma avalanche de votos. Na França, do presidente Macron, a Marine Le Pen ela teve mais do que o dobro dos votos do Macron, que é presidente da República. Se a gente somar os votos, aqui o mapa das eleições da França, em azulzinho, a gente vê os votos para Marine Le Pen. Em vermelhinho, só Paris, basicamente, que tradicionalmente cidade vermelha, tem e um pouquinho de amarelo, que é o partido do Macron, né? Tem os votos para o resto. Mas a França inteira, em massa, votou Marine Le Pen. Interessante também que Marine Le Pen ganhou força não só entre as classes populares, onde ela sempre foi muito forte, mas também entre as elites. Ou seja, acabou esse discurso da elite iluminada a querer votar para a esquerda, porque é o beautiful people, né? A turma que... Não, agora eles começaram a sentir na pele a imigração em massa, a insegurança, a crise energética, o preço dos alimentos que sobe, o risco de uma guerra contra a Rússia, porque Macron está lançando mensagens muito, muito complicadas de mandar tropas francesas para a Ucrânia, mandar militares, quase um conflito contra a Rússia. Ficou todo mundo com medo, votou em massa para Marine Le Pen. Nem o voto do Macron, junto com os socialistas, juntos, chega aos votos que Marine Le Pen levou sozinha. Depois tem o Éric Zemmour, que levou mais uns 8%, enfim. Uma avalanche da direita. Na Bélgica, a mesma coisa. Na Bélgica, o primeiro-ministro se demitiu também, porque os belgas votaram para uma direita ainda mais extrema, tão extrema que quer dividir o país, né? Uma direita muito dura. Lá tem uma questão de diferenças regionais. A Bélgica que fala holandês, a Bélgica que fala francês, né? Na Itália, Giorgia Meloni, mesmo após 2 anos de governo, ganhou mais votos ainda, o que é recorde, nunca aconteceu. Geralmente o partido que governa se logra um pouquinho. Na Espanha, o primeiro-ministro socialista perdeu também para o Partido Popular. Na Alemanha, vamos dar uma olhada no voto na Alemanha, a AfD, Alternative für Deutschland, que é um partido da direita alemã, dominou toda a Alemanha Oriental. O que era a Alemanha comunista votou em massa para a direita, né? A direita dura contra a imigração, a direita dura contra os excessos do ambientalismo, a direita dura contra os absurdos do globalismo, das questões que a esquerda alemã está levando. Inclusive, a direita, que é considerada impresentável pelo establishment alemão, mas superou de votos o partido do atual chanceler alemão, Olaf Scholz, que é socialista. Só vem algumas bolinhas verdinhas, que são as cidades alemãs onde os verdes
verdes ainda ganham alguns votos, mas o resto ou é o azul da AfD ou é o preto, né, a cor preta da CDU, que é o partido da direita tradicional da Alemanha. Inclusive, só um detalhe para a gente entender o nível de desespero dos alemães. A AfD tem os candidatos meio complicados, né? Inclusive, o principal candidato deles tinha um espião chinês na equipe dele que foi descoberto no Parlamento Europeu. Ele deu uma entrevista infeliz, dizendo que nem todas as SS eram criminais, e mesmo assim os alemães votaram em massa a AfD porque não aguentam mais a imigração. Uma avalanche de votos para a direita que demonstra como, de fato, temos um problema na Europa, vários problemas na Europa, e os maiores perdedores dessas eleições europeias foram os verdes. Os verdes perderam muita força no Parlamento Europeu e a esquerda tradicional e extrema esquerda também tiveram redução de votos. Ou seja, uma Europa que vira, de fato, muito nitidamente para a direita. Ana, o Carlos trouxe aqui alguns pontos, né, para justificar essa guinada, essa avalanche de votos à direita aí no Parlamento Europeu. Agora, deputados de direita e centro-direita vão ocupar aí 402 do total de 720 cadeiras, aí, somando 56% do total do Parlamento Europeu. Agora, eu queria ouvi-la também em relação a essa manobra aí do presidente Emmanuel Macron de dissolver o Parlamento francês. Ana, muita gente falou que seria um golpe, na verdade. Não, é uma manobra, uma medida constitucional, legislativa, até porque a França vive um semipresidencialismo, mas é uma manobra arriscada. Que leitura que você faz aí dessa atitude do presidente francês, Ana? A leitura é a que está estampada hoje em todos os jornais, né? Democracia é quando o meu partido sempre vence. E aí, quando o outro partido vence, não é democracia, é ameaça à democracia. Essa falácia cansativa, né, que todos nós... Bom, perdemos a conexão aí com a Ana. Enquanto a gente restabelece contato, jogo aqui para Silvio Navarro fazer essa análise aí dessa medida de Emmanuel Macron, que saiu correndo para dissolver o parlamento francês. Silvio. Acho que o Caute fez uma análise ampla aqui, muito detalhada. Eu queria acrescentar talvez um olhar sobre os valores do Ocidente, porque eu acho que isso tudo também entrou em jogo nessa eleição e a direita veio para ficar na Europa como veio para ficar em outras partes do mundo. Nós teremos eleições nos Estados Unidos, nós tivemos eleições na Argentina e muita gente sabe o tamanho, o peso do eleitorado, vamos chamar de direita, no Brasil também, mas em outras partes, pode ter certeza. São os valores do Ocidente. A defesa contra movimentos imigratórios descontrolados, desenfreados, que mudaram completamente o cotidiano, a vida, todas as... entraram nesses países europeus. A França é um grande exemplo, o Caute falou da Bélgica. Hoje a região, por exemplo, a periferia de Bruxelas é completamente diferente, parece que você está em outro continente. Então esse movimento de imigração, a cartilha ambientalista xiita, o movimento woke que a esquerda pode insistir nisso, mas é um movimento que vai arrefecendo. E esse progressismo exacerbado está perdendo força para o conservadorismo, para os valores liberais e, claro, para o nacionalismo também. Então, eu acho que a Europa dá um recado muito claro, embora isso, quem não gosta disso? Quem não gosta é a velha imprensa, a imprensa tradicional detesta isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi diferente. Vou dar um exemplo, estava lendo hoje de manhã uma análise do Washington Post. Mostrava agora há pouco aqui na nossa bancada. Numa análise, num texto de meia página, eles conseguem usar 14 vezes, nós contamos aqui, eu e o Caute, 14 vezes a expressão extrema-direita. Por muito pouco, a emissora que faz assessoria de imprensa para o governo Lula aqui no Brasil, por exemplo, com dinheiro da Secom, não está usando a expressão o bolsonarismo avança na Europa. Só está faltando isso. Então há uma gritaria na imprensa, mas isso é a realidade da população. Uma população que, sim, preserva por seus valores. É nacionalista, é, na sua raiz, mais conservadora do que qualquer globalismo, progressismo, e você pode usar qualquer outro sufixo na sequência.
Antes de passar para o Augusto, deixa eu só jogar para a Ana concluir o raciocínio. Vamos lá, Ana. Desculpa, a internet um pouco instável aqui. Eu ia seguir exatamente nessa linha do Silvio, até, né, aproveitar que nós estamos juntos, o Silvio e eu, e dizer, né, uma das nossas frases favoritas do segundo presidente americano, John Adams: fatos são coisas teimosas e não adianta. Eles tentaram maquiar toda uma agenda de defesa da democracia. Eu digo eles, os globalistas que estão presentes na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, exatamente dentro desse tweet do presidente Bolsonaro, que foi perfeito. Até peço à nossa produção se puder colocar de novo o tweet do presidente Bolsonaro na tela, porque ele resume exatamente o sentimento das pessoas de uma forma geral no mundo, né? A gente pode até colocar ali, ó, o mundo se cansou da esquerda, de países sem fronteira, da agenda do 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens, os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão, falaram mais alto no momento certo. Esse é um sentimento geral, Paula, e eu vejo aqui nos Estados Unidos o mesmo acontecendo, né? Agora, esse final de semana, no sábado, Donald Trump esteve aqui na Califórnia, que é um estado que a gente fala que é deep blue, né? Um estado profundamente azul, que vota com os democratas com folga. E Donald Trump, aqui na Califórnia, carregou milhares e milhares de pessoas para as ruas, para o seu comício, porque as pessoas estão cansadas exatamente desse resumo perfeito que o presidente Bolsonaro colocou nesse tweet. Principalmente hoje as pesquisas mostram que entre Donald Trump e o atual presidente Joe Biden, o ponto principal de preocupação para os americanos, olhando para a eleição de 5 de novembro, é a imigração ilegal desenfreada. As pautas, como o presidente colocou aqui, sobre ideologia de gênero, respeito à propriedade privada, que o americano preserva demais, legítimo direito à defesa, aqui na segunda emenda à Constituição americana, liberdade de expressão, que hoje vem sendo atacada de maneira enfática, forte no mundo inteiro, inclusive com congressos tentando passar legislações que vão tolir a liberdade de expressão das pessoas. Então, Paula, o resumo é esse. Essa pauta da esquerda, da extrema esquerda, jogaram a janela de Overton lá para a esquerda mesmo, extrema esquerda, não é nem centro-esquerda. E claro que fatos são coisas teimosas. Essa agenda não bate com o cotidiano das pessoas, com a vida diária das pessoas, porque essa agenda entra exatamente na educação dos filhos, na doutrinação marxista, nefasta dos filhos. E aí, quando a família começa a ser afetada, as finanças começam a ser afetadas, as urnas falam mais alto.